Então, pimpolhos, olha só, características gerais dos seres vivos, né? Como eu falei pra vocês, essa aula é bem tranquila, tá? Vocês vão ver como ela é bem de boinha. Deixa eu ativar aqui minhas canetinhas logo pra poder ir marcando. Qualquer dúvida vocês me avisem, tá? Então vamos lá. Gente, como eu falei pra vocês, ó, a primeira coisa mais importante quando a gente fala sobre um ser vivo é essa daqui. Todo ser vivo ele é formado de células, tá? As células são a unidade básica de todos os seres vivos, né? Isso também quem nos diz é a famosa teoria celular, tá certo? De acordo com a teoria celular, né, que foi proposta pelo Matthias Schleiden e o Theodor Schall em 1665, esses dois pesquisadores, um era botânico e outro era zoólogo, né, estudava planta e o outro estudava os animais, e eles juntamente conseguiram propor uma teoria, né, que eles afirmavam depois de muitos estudos que todos os seres vivos têm a célula como a unidade básica da vida. Então, com exceção dos vírus, que vocês vão conhecer os vírus mais para frente, que a gente vai estudar sobre eles, com exceção dos vírus, porque os vírus não têm célula, tá? Já anote isso aí no seu caderninho. Com exceção dos vírus, todos os seres vivos é formado por célula. Então, a lara é formada por célula, a adielia é formada por célula, as plantas são formadas por célula, as bactérias são formadas por célula. Agora, uma pedra tem célula? Hã? Não, porque pedra não é ser vivo, né? Então, a primeira característica que diferencia um ser vivo de um ser não vivo é o fato de um ser vivo ser formado por célula. E aí, quando a gente fala sobre células, pimpolhos, a gente tem que diferenciar dois tipos. Existem dois tipos de células principais. Nós temos as células procarióticas e nós temos as células eucarióticas. Então, vamos ver a diferença aqui, ó. Vou mostrar para vocês com essa figurinha aqui. Se vocês olharem bem para essa figura A e para essa figura B, nós temos aqui um exemplo de cada célula, tá? A primeira diferença é em relação ao tamanho. As células eucarióticas, que são essas primeiras aqui, ó, essas daqui são as eucarióticas, essas daqui são as procarióticas, tá? As células eucarióticas, gente, elas são maiores em tamanho, elas são mais complexas, tá bom? Nós, seres humanos, nós somos seres que tipos? Nós somos seres eucarióticos, tá? Porque o nosso sistema de células, eles são células eucarióticas. Todos os seres vivos, praticamente, são eucarióticos. Os únicos que são procarióticos são as bactérias e as cianobactérias, tá? Isso é uma coisa que é muito importante. Anote no seu caderno, porque tem coisa, gente, que eu não coloco no slide, que eu vou falando só durante a aula. Então, deixa os caderninhos aí do lado para você ir anotando, tá? Por isso que eu tô mandando os slides antes. Vocês viram que eu postei já ontem o slide, só que eu postei um pouco tarde, né? Eu postei de noite. Mas eu vou começar a postar ele, tipo assim, já no domingo de manhã, para vocês já copiarem tudo, para quando chegar na aula vocês irem fazendo as anotações extras, tá bom? Vocês estão com o caderno aí perto de vocês? Sim. Pronto, então já anote aí. Quem são os seres procarióticos? São as bactérias e as cianobactérias, tá? Deixa eu até sair aqui para mim anotar para vocês aqui no chat. Vou colocar aqui para vocês. Oi, chegou gente, peraí. Ah, é a Julinha. Oi, Júlia. Bom dia. A Júlia. É a Julie. Bom dia, Julie. Fala, não sei se deu erro. Ah, ela entrou. Então, gente, ó, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês anotarem no caderninho de vocês, tá? Seres procarióticos, vou colocar aqui, ó. Bactérias e cianobactérias. São seres procarióticos, porque eles possuem células procarióticas, tá? Já os demais, ou seja, fungos, plantas e agentes animais, né? No caso, nós seres humanos fazemos parte do reino animal, nós somos seres eucarióticos. Nossas células são eucarióticas, tá bom? Então anote aí. Oi, Julie, bom dia. Chegou a Julie. A Julie sempre me vê no meio da rua, às vezes. Antes, né? Porque agora tem ela no lockdown. Agora não dá mais pra ver, não. Você tá me ouvindo, Julie?
Acho que tá. Quem é Má que entrou agora? Oi, tia, sou eu. Eu tava tentando entrar, tio. Ah, é a Fernanda. Pronto, ótimo. Então, gente, como eu estava Oi. dizendo, qualquer coisa, vocês avisem, tá? Se tiver alguma dúvida. Então, eu vou voltar aqui. Então, anote aí no caderno de vocês, tá? Quando a gente fala sobre células procarióticas, são células mais simples. Aí você vê, Carlinhos, qual é a diferença principal de uma célula procariótica para eucariótica? Gente, vocês estão vendo aqui nessa figurinha? O que é que vocês percebem de diferente nessa célula aqui, na eucariótica, e a procariótica? Vocês estão vendo essa estrutura aqui que eu estou marcando, de vermelho? Sim. Isso aqui, gente, é o núcleo da célula. Nosso corpo é formado por zilhões de células. Cada célula tem um núcleo. Isso só existe esse núcleo aqui nas células eucarióticas. Dentro do núcleo da célula é que se encontra o nosso DNA. Então, o nosso DNA, ele fica, ó, vou até marcar aqui. O nosso DNA, diabo de defeito, ele fica guardado dentro do núcleo das nossas células. Só que a célula procariótica não tem núcleo. O DNA dela, que é esse aqui, ó, ele fica solto dentro da célula, que a gente chama de citoplasma. Essa região aqui é o citoplasma da célula, tá? Então o DNA ele fica disperso. Já no caso das células eucarióticas, esse DNA ele vai ficar protegido pelo núcleo, ele vai ficar guardado. Então essa é a principal diferença. Quando perguntarem a vocês, sétimo ano, qual é a diferença de uma célula procariótica para uma eucariótica? Vocês vão dizer, ó, a célula eucariótica, além de ser maior e mais complexa, ela tem o seu DNA guardado dentro do núcleo. A procariótica não tem. Tudo bem até aqui? Ok? Ok. Pronto. Então, Ok. gente, essa é a principal diferença, tá bom? Lembrando que nós somos seres eucarióticos. Então, primeira característica que define a vida, né, que é um sistema complexo, é o fato dos seres vivos serem formados por células, tá bom? Em seguida, nós temos outra cara. Ah, aqui é uma curiosidade, que é as células zumbis, né? Calma, gente. Ninguém aqui vai virar The Walking Dead, não, tá? Pelo amor de Deus. As células zumbi, na verdade, é um grupo de células que foram descobertas por cientistas, que essas células, depois de mortas, elas continuaram trabalhando e, inclusive, algumas delas desempenharam as funções melhor do que quando elas estavam vivas. Então, as células zumbis é um grupo de células que, mesmo inativadas, mesmo mortas, elas continuam funcionando, né? E os cientistas estão pesquisando por quê, como isso acontece e quais são as implicações disso, né? O que é que se pode descobrir com essas novas células aí que trabalham depois de morta, tá bom? São as células zumbis. Já tinha ouvido falar? Não, tio. Não, né? Não, não. Pois é, Não tinha visto. muito interessante essas células. Então, meus pimpolhos, olha só, vamos lá. Gente, outra coisa importante é vocês conhecerem os níveis de organização da vida, né? Quando a gente fala sobre a vida, gente, é uma coisa muito difícil de se definir. É muito difícil de você perguntar, por exemplo, Julie, o que é a vida? Fernando, o que é a vida? Às vezes a gente consegue falar características da vida, mas a definição de vida é mais complicado, né? A vida ela tem muitas definições dentro da biologia. Uma delas é que se refere ao fato da vida ser um sistema complexo bioquímico, né? Um sistema químico auto-organizado, que tem a capacidade de se reproduzir. Então, assim, existem os níveis de organização da vida, que é esses daqui, ó, que vocês vão ter que saber. Então, vamos lá. Um conjunto vai do menor para o maior, tá? Então, nós temos aqui os átomos que formam moléculas, isso aqui é química, que vai formar pequenas organelas, e aí vem para cá, que é o que mais nos interessa, ó. A célula, todo ser vivo é formado por célula. Um conjunto de células organizadas vai formar o quê? Vai formar um tecido. Então, nós temos, por exemplo, aí o tecido nervoso, o tecido sanguíneo, o tecido epitelial. Um conjunto de tecidos formam um órgão. Então, nós temos o coração, nós temos o pulmão, que é formado por vários tecidos. Vários órgãos formam um sistema. Então, quando eu tenho, por exemplo, o coração, né, eu vou formar, juntamente com as artérias e as veias, eu vou formar o sistema cardiovascular. Quando eu tenho a minha laringe, os meus brônquios, o meu pulmão, eu vou formar meu sistema respiratório.
o meu esôfago, o meu intestino, eu vou formar o sistema digestivo, tá bom? Um conjunto de sistemas, vários sistemas juntos, formam um organismo. Vocês são formados, gente, por vários sistemas. O ser humano é formado por um conjunto de sistemas. Sistema nervoso, sistema renal, sistema muscular, tá certo? Ok até aqui? Sim. Pronto. Ok. E aí, um conjunto de organismos forma uma população. Se você tem, por exemplo, aqui vários lobos, você forma uma população de lobos. Se você tem várias pessoas juntas, você forma uma população de pessoas, tá? Se você tem, por exemplo, várias formiguinhas, você forma uma população de formiga, tá certo? Populações diferentes habitando a mesma região, aí você tem uma comunidade. É porque cortou aqui a imagem, mas o slide dá pra ver, tá bom? Aqui você tem uma comunidade. Uma comunidade, gente, é um conjunto de populações. Então deixa eu fazer o teste aqui com vocês. Se em um determinado local eu tenho várias espécies iguais de formigas, borboletas e cachorros, quantas populações eu tenho? É, Três. três populações, muito bem. Eu tenho a população de formiga, de borboleta e de cachorro. Agora, se todas essas populações estão numa mesma área, quantas comunidades eu tenho? Um. Exato. Muito bem, Pimpolhos. Uma só. Só uma, tá? Porque várias populações juntas formam uma comunidade. Então, por exemplo, se eu disser para vocês aqui, ó, eu tenho nessa área aqui, eu tenho nesse terreno A, eu tenho aqui boi, vários bois, e eu tenho, sei lá, boi e eu tenho pessoas, várias pessoas. Isso vivendo nessa região aqui. Então aqui eu tenho duas populações, concordam? Eu tenho a população de boi e tenho a população de pessoa, mas é uma comunidade só. Agora, se em outra região eu tiver gato, um bocado de gato, e eu tiver um bocado de galinha, eu tenho quantas populações? Vala que diabo de G feio. Foi mal, gente. Aqui eu vou ter quantas populações? Todo mundo concorda que são duas também? Duas, né? A de gato é a de galinha. A de gato é a de galinha. E quantas comunidades? Aqui eu vou ter uma comunidade. Então eu tenho uma comunidade aqui, porque é um local diferente. E aqui eu já tenho outras populações em outro local. Então eu tenho duas comunidades, uma num canto e uma no outro, tá bom? E um conjunto de comunidades, gente, quando a comunidade interage com o meio ambiente, eu vou formar o que a gente chama de ecossistema. O ecossistema é a interação da comunidade, ou seja, dos seres vivos, com o meio ambiente, com o ar, com o solo, tá certo? Com a água. Então, quando os seres vivos interagem com o ambiente, eu formo um ecossistema. E um conjunto de ecossistemas forma a nossa biosfera. Então, isso aqui, meus pimpolhos, é o que a gente chama na biologia de níveis de organização da vida, tá certo? Acho que tem gente querendo entrar aqui. Tem. Rafael. Pronto. Deu para entender, gente, o que é que são os níveis de organização da vida? Sim. Pronto, é essa sequência que você vai ter aí. Conjunto de células formando tecido, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, tá bom? Posso passar? Todo mundo ok aqui? Ok. Pronto, okzinho, né? Então vamos embora. Então vamos adiante. Então, gente, olha só. Outra coisa muito interessante. Todo ser vivo precisa de comida. Concordam? Sim. Uma pedra come? Já viu uma pedra comendo um sanduíche de atum? Não. Já viram uma borracha merendando? Não. Se alguém disser que viu, pelo amor de Deus, eu removo você da sala porque você tá doido. Gente, uma pedra, uma borracha não come. Agora, um ser vivo, ele tem que comer. Então, outra característica básica de todos os seres vivos é a capacidade deles obterem energia através da alimentação. Eu adoro comer. Acho que a oitava maravilha do mundo é comer. É muito bom comer.
Quem concorda? Eu concordo. Gente, quem aqui ama comer? É muito maravilhoso comer. Não é não? Eu amo, né? É essencial pra vida. É essencial para todo mundo. E é legal porque comer não é só... Viu aí? Como é, Johnny? Concordo com todo mundo aí sobre a comida. Gente, e no caso da espécie humana, Sim. comer não é simplesmente uma questão de sobrevivência. Comer também é um prazer, né? Quando você come aquela comida bem gostosa, aquele baião de dois com aquele cará e aquela farofa. Porra, diacho. Então, comer não é só uma questão de sobrevivência, mas também para a espécie humana é uma questão de prazer, né? E aí a gente tem agora que diferenciar... Oi. Tipo, quando a gente tá na sala de aula, Sim. aí, tipo, tá com fome, mas não chegou a hora do recreio, quando a gente come é muito bom. É, que você fica... I don't live like a fly. Você vai pro céu quando você come. Da mesma forma que quando a gente não come, a gente fica estressado. Eu, pelo menos, fico com ódio. Quando eu tô com fome, gente, eu viro triste. Saio de baixo, porque eu fico muito estressado. Porque eu tô com fome, né? Aí depois que eu como, aí eu fico na paz do Senhor de novo. E aí, olha só, quando a gente fala sobre nutrição, né, sobre alimentação, nós vamos diferenciar os seres vivos em dois grupos. Nós vamos ter aqueles seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, eles conseguem metabolizar e gerar o alimento dentro do seu organismo. E aí, esse grupo de seres vivos que conseguem produzir o próprio alimento, eles vão ser chamados de seres autótrofos. Gravem essa palavrinha, tá certo? Ou produtores. Alguém pode me dizer quais são os seres vivos na natureza que são autótrofos, que produzem o próprio alimento? Não sei, tio. Não? Bom, quais são? Gente, são as plantas. Não. As plantas fazem fotossíntese. Ai, as plantas. As plantas, né? Elas conseguem pegar a luz solar juntamente com a água e elas conseguem produzir glicose ou carboidratos, tá certo? As algas também fazem fotossíntese. Então, por exemplo, as plantas e as algas são seres autótrofos, porque eles não precisam caçar o alimento deles. Eles mesmos conseguem produzir. Já nós, seres humanos, por exemplo, nós somos seres heterótrofos, porque a gente não produz o próprio alimento, a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer esse alimento. Aí cuidado, tá? Ah, professor, mas eu sei fazer arroz e feijão, então eu produzo meu próprio alimento. Não, você não produz, você vai no mercantil comprar e você faz. Produzir é se você botasse força e saísse arroz do seu braço, ou então se você botasse força e o seu organismo produzisse um hambúrguer, e aí você não precisaria comprar nunca mais. Você mesmo, dentro do seu organismo, bota força. Aí surge um hambúrguer e você se alimenta ali dentro de você. Você não consegue fazer isso, hein? Pelo amor de Deus, tá? Então a gente não dá, né? Diferentemente das plantas, que elas aproveitam a luz do sol e elas produzem a própria comida delas. Não tem que ir atrás, a gente tem que ir atrás. Então, os seres que não produzem o próprio alimento, como por exemplo os animais, os fungos, tá certo? São seres heterótrofos. Então gravem aí, ó. Já tem duas características aí para nós seres humanos. Nós somos seres heterótrofos, porque a gente não produz o próprio alimento. Nós somos seres eucarióticos, porque nós possuímos células eucarióticas. E detalhe, nós somos seres que a gente só tem uma célula ou a gente é formado por milhões de células? Milhões. Então nós somos milhões. Então nós somos seres pluricelulares, tá? No caso das bactérias, elas só são formadas por uma célula só. Então elas são unicelulares. Como nós somos formados por mais de uma célula, nós somos pluricelulares. Então já anote aí, ó. O ser humano, ele é pluricelular, eucariótico e heterótrofo, tá? É importante demais vocês saberem esses termozinhos, tá certo? Então, em relação à obtenção de alimento, né? Estamos ok, tá certo? Então, O ser humano é o quê, tio? O ser humano é um ser heterótrofo, porque a gente não produz o próprio alimento. A gente é eucariótico, porque nossas células são eucarióticas, são protegidas pelo núcleo, né, do nosso DNA. E nós também somos seres pluricelulares, porque nós temos várias células, tá certo? Gente, essa outra característica aqui, ela também é muito interessante.
a capacidade de responder a um estímulo. Se você tocar numa pedra, ela vai responder? Ai, não me toca. Vai? Não, porque ela é uma pedra. Da mesma forma, se você pegar um caderno e tocar um caderno ou colocar ele no sol ou na chuva, ele não vai responder, porque ele é um caderno. Agora, se você pegar um ser vivo... Oi? Não vou falar assim, ó, traz o protetor solar. Justamente, ele não vai pedir para você trazer o protetor. Agora, um ser vivo, não. Se você pegar uma planta ou uma bactéria ou um ser humano e você estimular de alguma forma, ou tocar, ou colocar em uma situação de temperatura alta, se você colocar algum estímulo, ele vai responder. Claro que uma planta não vai responder da forma que um ser humano, porque uma planta não tem sistema nervoso, ela não tem sensibilidade, tá? Como a gente tem. Se alguém beliscar você, você vai gritar, que nem aquela mulherzinha da vacina, né? Ai, peste, né? Mas uma planta não vai fazer isso. Mas uma planta ela vai responder também, de uma forma mais simples, mas ela vai responder. Então, gente, aprenda uma coisa. Todo ser vivo, ele responde a um estímulo. E a capacidade que um ser vivo tem de responder a um estímulo é chamado de irritabilidade. Não confunda irritabilidade com irritação, tá certo? Ah, falando de tal é irritado. É porque ele é chato mesmo, ele é raivoso. Não é isso. Dentro da biologia, irritabilidade é a capacidade que um ser vivo tem de responder a um estímulo. Tá bom? E aí, eu coloquei aqui uma observação para vocês, ó. Como as plantas não têm sistema nervoso, uma planta ela não tem sensibilidade, ela não consegue interpretar aquelas emoções, diferentemente de um ser humano, tá? De um animal. Mas elas conseguem responder. Quer um exemplo disso? Vocês lembram dessa plantinha aqui, ó? Quem é que já viu essa plantinha? Que quando você toca ela fecha? Na minha casa tinha. Eu já vi. Gente, eu adorava brincar com essas plantas. Então, essa planta aqui, ela é uma planta que a gente chama na biologia de plantas sensitivas, tá? Quando você toca, você está promovendo um estímulo mecânico, você está tocando nela. Então, ela responde de que maneira? Ela responde fechando, tá certo? Claro que não é uma resposta, então ela não está entendendo o que está acontecendo, ela não está interpretando, ela não está ficando triste, não. Porque ela não tem sistema nervoso, mas ela está respondendo. Se você pegar uma bactéria e colocar essa bactéria exposta a uma temperatura alta, por exemplo, ela vai responder de alguma maneira. Simples, mas ela vai responder, tá bom? Então, a capacidade de responder a um estímulo é chamado de irritabilidade. Não confunda irritabilidade com sensibilidade, tá certo? Quem é que tem sensibilidade? Plantas ou animais? Animais. Os animais, tá? No caso, incluindo a espécie humana. Por quê? Porque a gente tem sistema nervoso, a gente consegue sentir, né? Consegue interpretar aquelas emoções. Claro que um animal não consegue tão como a gente também, mas já consegue. Já uma planta, um fungo, não. Mas eles respondem a estímulo, tá bom? Então, quando falar em irritabilidade, já sabem o que é, né? Capacidade de responder a um estímulo. Só quem consegue responder ao estímulo é um ser vivo ou um ser não vivo? Ser vivo. Um ser vivo, tá certo? Ser vivo. Muito bem. Ser vivo. Ótimo. Acho que posso. Então, pessoas, só falta mais duas características, tá? Lembrando também, tem uma característica que eu não coloquei aqui, que eu vou até colocar aqui no chat de vocês agora, tá? Gente, todo ser vivo tem um metabolismo, né? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontece dentro de um organismo. Só quem tem metabolismo são os seres vivos. Então, já vou botar aqui também para vocês anotarem no caderno de vocês, tá? Ó. Todos... Espera, o Yuri tá entrando. Anote aí que isso aqui não tem no slide, tá? Isso aqui é uma anotação extra. Todos os seres vivos possuem metabolismo, ou seja, um conjunto de reações químicas que acontece dentro do organismo, tá? Que possibilita a vida. Uma pedra não tem metabolismo, tá? Uma pedra não respira, uma pedra não defeca, né? Uma pedra ela não acontece reações químicas que fazem a pedra viver. Só tem os seres vivos, tá bom? Então deixa eu voltar aqui agora. Então, meus pimpolhos, olha só. Para encerrar, né, só falta duas coisinhas. Evolução. Uma pedra evolui ao longo do tempo, ela vai se adaptando? Não. Não. Por quê? Não. Por quê? Porque ela não é um ser vivo. Pronto.
Pronto, porque ela não é um ser vivo, ela é uma pedra. Se você pegar uma pedra e deixar ela num canto, ela vai morrer ali. Quer dizer, ela não vai nem... Olha, ó, abestado. Uma pedra morre. Oh, meu Deus do céu. Gente, uma pedra não pode morrer. Não, mas Uma pedra não pode morrer porque primeiro ela não tem vida, né? O que você pode é quebrar a pedra. Se tiver com raiva na cabeça da pessoa. Pelo amor de Deus, não faça isso não, brincadeira. Mas uma pedra ela não morre, né? Então, assim como uma pedra não morre, ela também não se adapta. Ela não sofre o processo de evolução. Todos os seres vivos sofrem o processo de evolução, tá certo? E, gente, a evolução não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A evolução é um processo que demora, ou seja, é um processo longo que requer tempo, tá certo? Então, à medida que o tempo foi passando, depois de milhões de anos, vocês viram como os seres vivos foram evoluindo, como os seres vivos foram se modificando, tá? Então, todos os seres vivos, eles sofrem um processo de evolução. Todos os seres vivos, eles vão se adaptando, tá certo? Isso é uma característica típica da evolução, né? Faz parte da teoria da evolução, é a capacidade de um ser vivo se adaptar. Se você pegar um ser... Aí eu engasguei. Se você pegar um ser vivo e colocar em um determinado local, né? Ele vai se adaptando àquele local. Nós conseguimos se adaptar aos locais, né? A gente tem essa inteligência de se adaptar ao meio. Então, todos os seres vivos, eles passaram por um processo de evolução, tá certo? Em alguns casos, pode acontecer mutações, que é alterações genéticas. Algum ser vivo ele pode sofrer uma mutação, tá? Mas a gente vai ver isso aí, vocês vão estudar mutações só lá no 8º ano, quando vocês forem estudar a teoria da evolução, tá bom? Mas, o que é que vocês têm que saber de agora? Que todo ser vivo evolui. Vocês estão vendo aqui essa imagem que eu coloquei, ó, desde os dinossauros, desde os primeiros seres vivos até os seres vivos atuais, como as coisas mudaram. Então, tá todo mundo comigo aí, todo mundo ok, que todo ser vivo passa por um processo de evolução, tá certo? E esse processo ele demora, tá bom? E, gente, para encerrar, qual é a característica mais fundamental de um ser vivo? Antes de eu passar o slide, o que é que um ser vivo tem, que é uma coisa que a gente fala assim, caramba, isso é uma das principais características da vida, é essa capacidade. Qual? Quem acerta? reprodução? Hã? De reprodução? Quem foi que falou isso? Ana Beatriz. Bia, tu merece um ponto e um bombom. Respirar ativo. Gente, Bia, muito bem. Pessoal, reprodução é uma das características mais importantes da vida. Uma das coisas mais lindas de um ser vivo é a capacidade que ele tem de gerar descendente. Você não pega uma pedra, taca na outra pedra e nasce uma pedrinha. Não existe isso. Já viu uma pedra ter um filhote? Olha uma pedrinha, olha a pedra. Pegou a outra pedra e tome e nasceu uma pedrinha pequena. Não, uma pedra não se reproduz. Você não pega um caderno, junta com outro caderno e nasce um caderninho pequeno, uma agenda. Vai nascer uma agenda quando você junta 2 cadernos grandes. A agenda é o filhote dos cadernos? Não, né? Pelo amor de Deus. Agora, um ser vivo não. Um ser vivo ele consegue se reproduzir, ele consegue gerar descendentes. E, gente, isso é fantástico. A reprodução é uma das coisas mais fantásticas que caracteriza a vida. É a capacidade de você ter um filho, de você gerar um descendente, perpetuar a sua espécie, tá certo? Então, o que é reprodução? É a capacidade de gerar descendentes. E esses descendentes, eles vão herdando características dos seus pais. Concorda comigo? Por exemplo, a Adiele, a Julie, por exemplo, elas têm características que elas herdaram do pai e da mãe delas. A Fernanda tem características que veio do pai e tem características que veio da mãe. Essa capacidade de transmitir as características, gente, é chamado de hereditariedade, tá? E isso está relacionado com a reprodução. Quando o ser vivo se reproduz, dependendo do tipo de reprodução, ele pode gerar descendentes, ele vai gerar descendentes na reprodução e ele vai transmitir as suas características, né? Toda reprodução, na verdade. E isso, essa capacidade de transmitir as características é a hereditariedade. E essas características estão presentes aonde? No nosso DNA. Só que vocês não estudam DNA agora, só no ano que vem, tá bom? Gente, deu para entender o que é reprodução? Tá bom? E só que tem um detalhe. Quando a gente fala de reprodução, a gente tem que diferenciar 2 tipos de reprodução.
Nós temos a reprodução assexuada, que é aquela reprodução que acontece sem a participação de gametas, ou seja, não tem a participação, não tem a troca de células, por exemplo, espermatozoide e o óvulo, não tem isso. É uma reprodução assexuada. Por exemplo, quem faz isso? As bactérias. A bactéria, quando ela vai se reproduzir, ela simplesmente se divide. Uma das formas da bactéria se reproduzir, você tem aqui uma bactéria, essa bactéria começa a se dividir e aí ela forma outras duas bactérias iguais. Houve a participação de gametas aqui? Houve a fecundação? Houve a troca de células? Não. Não, ela simplesmente se dividiu, sozinha, sem a participação de célula sexual nenhuma. Então essa reprodução aqui é assexuada. Tanto é, gente, que como não há participação de célula, não há troca de material genético. Então a bactéria, quando ela se divide, ela vai formar praticamente um clone. Essa bactéria aqui é idêntica a essa daqui. Já nós seres humanos não. Cada um é único. Você é completamente diferente, a Julia é completamente diferente do Johnny. O Johnny é completamente diferente do Riquelme. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. E por que nós somos diferentes? Porque quando a gente é gerado, no ato de reprodução, a nossa reprodução ela é uma reprodução sexuada, ou seja, ela ocorre com a presença de gametas. Então você vai ter o espermatozoide do pai e o óvulo da sua mãe. O espermatozoide contém informações genéticas do seu pai. Já o óvulo contém informações genéticas da sua mãe. Quando o espermatozoide encontra o óvulo e ele fecunda para formar um gameta, você vai ter uma mistura de características, tanto as características do pai como da mãe. Por isso que nós nascemos diferentes, por isso é que todo mundo é diferente. Já uma bactéria não. Uma bactéria, quando ela se divide, ela vai formar uma bactéria igual a ela. Por quê? Porque não tem troca de material genético, tá certo? Deu para entender a diferença de uma reprodução assexuada e de uma sexuada? Tudo bem? Então, quando falar em reprodução sexuada, gente, lembrem que a sexuada tem a presença de gametas, células sexuais. E qual delas é mais vantajosa para a reprodução? A sexuada, porque ela vai conseguir formar seres diferentes. Ou seja, a gente chama isso de variabilidade genética. Todo mundo não vai ser igual, você vai formar seres com características diferentes. E isso é muito bom porque isso faz com que tenha variabilidade, que as pessoas sejam diferentes, que os seres sejam diferentes. Né? Vamos supor que o pai tinha uma determinada predisposição para ter uma doença. Pode ser que o seu filho não tenha, tá? Já no caso de uma bactéria, quando ela se divide, quando ela se reproduz, todas as bactérias vão ser idênticas uma com a outra. Ou seja, não tem variabilidade nenhuma. Tá bom? Então, quando perguntarem por que a reprodução sexuada ela é mais vantajosa, a sua resposta tem que ser essa daqui, ó. Porque a reprodução sexuada promove a maior variabilidade genética. Deu para entender, meus pimpolhos? Tudo bem até aqui? Sim. Pronto, ótimo. Lembrando que nós, seres humanos, se reproduzimos de forma sexuada, tá? Além da reprodução, nós também temos a fecundação, que é a união desses gametas, quando essas células sexuais se encontram. E a fecundação, ela pode ser interna ou externa. Quando é que a fecundação é externa? Quando os gametas se encontram fora do corpo da fêmea. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas os sapos, a fêmea ela joga os óvulos na água e o sapo joga os espermatozoides dele na água. Então, o girino que vai se formar, ele se forma fora do corpo da mãe, porque a fecundação ela é externa. Já no nosso caso, quando acontece o ato sexual, os gametas masculinos, espermatozoide, ele é colocado dentro do corpo da mãe. A fecundação vai acontecer dentro do corpo da mãe. O bebê se forma lá dentro. Então, a nossa fecundação, ela é interna. Tá bom? Ok? Tio. Oi. E quando uma criança nasce com a doença sem ser da mãe e do pai dela? Não, toda doença, Isadora, que a criança possa ter, essa doença ela é uma característica genética. Ela pode ter herdado isso ou do pai ou da mãe. A não ser que seja um fator externo. Por exemplo, Isadora, se a gestante durante a gravidez ela fez uso de álcool ou ela fez uso de drogas, essa criança ela pode nascer com algum problema. Não foi um problema genético, foi um problema provocado pelo uso de álcool e droga. Que isso ocasionou problemas na formação do feto. Tá bom? Mas se ela nasce com alguma característica genética, por exemplo,
Ah, ela nasceu com intolerância à lactose, ou então ela nasceu com predisposição genética para determinada doença. E isso já é uma questão que ela herdou do pai ou da mãe. Tá certo? Certo. Pronto. Ou Bom? dos avós, né? Ou dos avós, aqui, é o que a gente chama de árvore genealógica, né? Isso vem todo da família. Por exemplo, vocês sabiam que tem pessoas, por exemplo, a avó teve câncer, a mãe teve câncer, então provavelmente o filho, ele pode ter uma chance, ele vai ter chances maior também de contrair um câncer, porque isso já vem de família também. Claro que ele pode se cuidar, ele vai ter que se cuidar mais, mas em termos genéticos ele já tem uma maior predisposição a ter. Tá certo, gente? Deu pra entender? Sim. Pronto. Ah, e outra coisa. E isso é o que, Isadora? Isso é a hereditariedade, né? É as características sendo passadas de geração em geração, tá bom? Então, meus pimpolhos, nós vamos parar por aqui, tá? Eu já terminei a primeira parte, era só para vocês conhecerem as características gerais. Deu para entender, gente? Quer que achou difícil ou foi tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, né? As características gerais do ser vivo. Deixa eu só